O maior conselho que eu posso te dar hoje sobre captação de cliente, isso no boca a boca ou na internet, na hora que o cliente chegar no seu escritório, o que você tem que fazer? Pegar uma folha em branco, uma caneta e deixa o cliente falar. Deixa a pessoa falar tudo que ela quiser. Você vai ouvir o seu cliente e vai anotar tudo que ele falar, tá bom? Uma coisa importante, faça perguntas ao invés de se expressar. Faça perguntas. Vou te dar um exemplo bem legal aqui. O cliente chega pra gente e ele fala, olha, eu quero construir a minha casa. E aí, ao invés de você falar, cara, eu já construí casa em condomínio, eu já construí casa grande, já construí casa pequena, eu já construí galpão, eu já construí não sei o quê. Não faça isso. Ao invés de falar de você, peça para o cliente falar mais do que ele quer. Falar mais do sonho dele, falar mais do que ele pensa sobre isso. Ele vai virar para você e falar assim, olha, eu quero construir minha casa. Aí você vai falar, sério? Que legal. Eu adoraria participar desse sonho de construir a sua casa. E aí você pergunta, me conta mais, como é que você gostaria que a sua casa fosse? Aí ele vai te falar, cara, eu quero uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma garagem coberta. E aí você vai trabalhando com ele e fazendo o cliente imaginar. Você faz o cliente imaginar como que vai ficar a obra pronta. Isso, pessoal, não é nem o briefing do projeto ainda. É apenas a primeira conversa. Na primeira conversa, antes mesmo de fechar o projeto, de fechar a obra, de fechar tudo, eu já lido com o cliente desse jeito. Você vai usar essas informações para o briefing do projeto? Sim, algumas sim. Mas a mais importante é o seguinte, você levar o seu cliente a entender que você está disposto a realmente ouvir ele, dar atenção para o que ele quer e você está fazendo totalmente diferente das outras pessoas do mercado. Mas você vai fazer diferente. Você vai querer saber do seu cliente, da ideia dele, da imaginação dele, o que ele quer para a casa dele. E você vai ver que isso vai fazer assim, ó, vai ligar uma chave na cabeça do cliente. Na hora que você fechar com ele o projeto, a obra, ele vai falar assim, cara, o seu preço estava até mais caro do que eu queria, só que eu gostei do seu atendimento. E por que acontece isso? As pessoas gostam de falar sobre o que elas pensam, sobre o que elas planejam, sobre as metas delas, gostam de falar sobre os desejos dela. Não adianta, isso todo mundo gosta de fazer. Todo mundo gosta de falar de você mesmo, gosta de falar dos seus objetivos, das suas metas, do que quer fazer para esse ano. Isso todo mundo gosta de fazer. E aí você vai fazer diferente. Você não vai falar de você, você vai escutar do seu cliente e ainda fazer várias perguntas para que ele fale mais ainda. Você vai se interessar pelo que ele tem para falar. Então você vai ouvir mais e falar menos.